Queridos amigos, bom dia. Nesse 5 de julho de 2920, eu vou dizer algumas palavras sobre uma história que eu acho muito interessante e importante para todo o nosso movimento que nós temos feito na Terra, o nosso movimento cristão, de cristianizar, de evangelizar. Então, nesse momento, eu peço a todos que, junto com as palavras que eu vou dizer, pensem profundamente nos seus corações, em vibrações de amor para essa cidade linda que nós habitamos, essa cidade que a arquitetura suntuosa e triste, que não combina com a natureza de Deus, que campeia por muitos lugares, nas metrópoles, essa cidade que ainda tem que a gente pode ter a visão de uma cidade muito bonita, com suas casinhas antigas. Essa cidade que a gente pede ao Pai cada vez mais proteção, mas sabemos que ela é abençoada, em que muitos irmãos da luz estão ajudando e nós pedimos para que nós façamos parte desse trabalho de ajuda, de recuperação, de regeneração, de proteção para esse ambiente todo bucólico, lindo, e que a gente espera que campeie, que prepondere os sentimentos de amor, de carinho, de caridade para todas as instituições, em todas as esquinas, em todos os lares. Que o amor resplandeça em todos os ambientes e em todos os corações dos munícipes. Que assim seja, Pai. Então, hoje, eu estou trazendo uma história que se passa num lugar que nós vamos evitar dar nome para esse lugar. Mas um lugar onde que vive muitos irmãos conturbados, com comportamento inadequado e que acreditam que seja essa maneira de viver a maneira que lhes dá prazer. Mas no fundo, como todos temos a centelha divina em nossos corações, há um sofrimento grande, encoberto pelas próprias dificuldades e interesses momentâneos. Esse lugar muito difícil, com irmãos com comportamentos e objetivos e interesses os piores possíveis. As ideias de trabalho, de organização, as piores possíveis, de destruição, de ataques, aonde tem o bem, aonde já está sendo visto o amor de Deus, muitos de nós que fazem o bem. Então, esses irmãos nesse lugar, eles buscam um ataque e a destruição do bem na terra. Mas, como ninguém fica desamparado, falanges do bem de Deus, espíritos da luz, visitam o lugar e estão observando eles. Mas a história se passa com um irmão enviado da luz, um benfeitor, que adentra o local. Ele adentra o local e, inimaginável até para descrever tudo que acontece lá, ele vai observando tudo, mas o líder, vocês imaginem o líder disso tudo, né? Para que ele se propõe, né? Mas esse líder percebe a chegada desse irmão benfeitor. No que ele percebe a chegada, nós vamos logo imaginar, né? Vai partir para a destruição, né? Em segundos destruir. Mas como, né? Nós sabemos que isso não é possível. Mas ele abaixa a cabeça. Ele o vê com reverência, com muito respeito. E esse irmão da luz chega. E os outros
incomodadíssimos, perguntam ao líder, questionam, como que você está fazendo essa reverência a essa pessoa? Aí ele começa a dizer, é porque ele, quando eu estava encarnado, ele me deu de comer para minha família, deu abrigo para que não ficássemos ao relento. Ele nos trouxe dinheiro na hora que precisávamos sempre. Ele curou minha doença, cuidou das minhas chagas, feridas com muito carinho e atenção e a todo momento demonstrando atitude humilde e amor por todos os meus e a mim. Mas eles ficaram incomodadíssimos e perguntavam, mas o que ele mais fez? E o que ele mais fez foi só isso? E esse líder explicava tudo que esse irmão tinha feito por ele na época de encarnados. E eis que então o irmão benfeitor pergunta, caro amigo, muito agradecido por estar agindo assim comigo, mas não fiz mais que a minha obrigação, e aquela conversa de um espírito que já conhece as verdades, não se engana, não alimenta a vaidade e orgulho no seu coração. Mas ele interpela, né, isso tudo, toda essa demonstração de gratidão, mas você ainda está aqui, ainda nessa condição, se propondo a todo esse trabalho. E aí o Espírito responde para ele assim, você foi muito caridoso comigo, e eu respeito muito isso. Isso é um sinal de gratidão, né, meu irmão? Meus queridos irmãos, sinal de gratidão, né? Veja que coisa linda. Um espírito naquela condição, a gratidão brotar do coração. Isso é muito lindo. Mas respondeu para ele, mas você não me ensinaste a viver. E então, é por isso que a palavra educativa, mostrar o caminho que é o do nosso divino irmão Jesus e seus ensinamentos, as verdades da vida, fale muito, muito. De certo que é preciso alimentar o irmão que está com fome, curar as feridas, mas a educação, a evangelização, com essa história fica demonstrada a grande necessidade. Por conta disso, eu quero complementar contando uma história para vocês. São várias e várias histórias, numa reunião que acontece numa casa espírita, em que, muitas vezes, espíritos incorporam para agradecer. Espíritos esses que foram da evangelização da casa. Durante anos, a evangelização nessa casa se dava e se dá até hoje com toda a comunidade do morro da favela, perto desse centro. São várias salas funcionando com faixas etárias. Eles chegam, tomam café, participam da evangelização, reforço escolar e depois tem o almoço para ir embora para casa. Então as salas todas cheias. E espíritos que participaram, que mesmo assim caminharam na direção do crime e desencarnaram cedo, violentamente, sempre estão voltando e incorporando para dar o testemunho de que tudo que aprenderam ali está servindo, já serviu durante essa trajetória deles no mundo espiritual. E eles vêm falar e agradecer sobre tudo que aprenderam ali. Eles tomavam café da manhã, eles tinham doação de roupas, eles tinham encaminhamento para atendimento médico, eles tinham o estudo pela escola, o reforço escolar, eles tinham o almoço, mas eles tinham também, fundamentalmente, a evangelização, a informação dos ensinamentos de Jesus, dos verdadeiros valores que nós temos que alimentar.
E isso vos serviu e serve até hoje. E assim continua. É uma casa com mais de 80 anos de idade, já está com uns 90. Então, isso vai complementar a história que eu contei, que se passa nesse ambiente, que realmente faz falta. E talvez uma maneira de ensinar a viver, como o irmão ponderou, com o benfeitor, talvez seja um sorriso, um abraço, em que nós não podemos perder a oportunidade de oferecer. O minuto que passa não volta mais. E não se pode nem imaginar o que um abraço pode fazer, de trazer bons sentimentos, ensinamentos, ou ensinar a viver. Mas nós ainda temos mais. Nós temos uma conversa profícua, nós temos a evangelização, nós temos a amizade que vai se cultivando e uma conversa que se estende aqui, se estende ali, e que gradativamente nós podemos dar informações para as pessoas. Às vezes, nas primeiras vezes, não podemos. Nas primeiras vezes, temos que ouvir a pessoa. Muitas vezes, reclamar, blasfemar, e nós não podemos nem discordar muito, né? Ou como se estivesse semeando, adubando uma terra, para que depois nós colocássemos as sementinhas, para que a pessoa pudesse nos ouvir. E então nós pudéssemos falar gradativamente. Vocês vejam que é um passo de cada vez, muitas vezes, mas se a gente nem começar. Eu não estou dizendo evangelização em todas as casas, que isso é o óbvio que tem que ter. É o principal hoje, é o principal objetivo do nosso Pai na Terra, evangelizar. E nós somos aqueles que vamos fazer. Todas as casas têm que fazer. Temos que abrir nossas casas para as comunidades carentes, não só para os filhos dos frequentadores de classe média. Temos que buscar abrir as portas de alguma maneira, para não perdermos a oportunidade de ir gradativamente, adubando uma terra, para colocarmos a semente, para vermos florir com uma palavra a cada momento, para alimentar não só o coração, mas a mente e o espírito, que jamais esquecerá. Aquele irmão que o tratou com dignidade, com amor, com carinho, com igualdade, sem se considerar melhor. Então atentemos para isso, meus irmãos, do nosso compromisso, da nossa tarefa, lembrando sempre, o minuto que passa não volta mais. Mas não adianta chorar o leite derramado. Perdi aquele minuto, eu poderia ter dado um sorriso e não dei. Não. É o que daqui para frente que conta. E quando a gente perde a oportunidade, a gente aprende a não perder de novo. Então, não há chororô. Não há tempo para isso. É aprendizado e continuação pelo aprendizado que tem. E neste momento, então, eu começo a me despedir de vocês, agradecendo ao Pai por estarmos aqui agora, eu falando e vocês ouvindo e vendo. Estamos respirando. Estamos com o nosso corpo físico que nos é emprestado em funcionamento, em plenas condições. E que nós possamos todos nos colocar à disposição do Pai como seus servidores, seus instrumentos, para que sejamos dignos de tudo que nós aprendemos e de tudo que já temos e ganhamos até hoje, dado pelos anjos de Deus, com a permissão e ordem do nosso Pai e nosso governador, irmão divino, Jesus. Estejamos em paz, felizes pela oportunidade que temos daqui pela frente, porque não adianta perguntarmos que idade nós temos, adianta perguntarmos quanto ainda temos para ficar de encarnados nesta terra e aproveitarmos o que falta. Queridos irmãos, então, encerramos hoje com a ideia de amor no coração. Como diz o nosso amigo querido Júlio, tudo se resume no amor. Então, carreguemos essa bandeira, a bandeira do Cristo Jesus, empunhando firme, aonde quer que a gente esteja, para que seja um seu servidor, um seu instrumento, hoje e sempre. Que assim seja, meus queridos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.